Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida, que eu tanto gosto. Estamos iniciando mais um programa chamado A Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você tem sua Bíblia, já sabe, Bíblia na mão e Jesus no coração, é isso mesmo. Vamos estudar a respeito sobre Romanos capítulo 13. Vamos ver nesse capítulo de hoje a respeito sobre as autoridades, isso mesmo. A Bíblia fala sobre as autoridades do nosso país, da nossa cidade? Fala, e vamos debater sobre isso. E ainda mais sobre amor ao próximo. Então, gostaria que você pegasse sua Bíblia e ficasse logo pronto, porque vamos iniciar. Quero agradecer a você que está aqui conosco, você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio. Deus abençoe cada um de vocês, nossos irmãos de Poço Dantas. Quero desejar que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Falando em abençoar, quero desejar também para você, Leila, que Deus te abençoe. Você está bem? Que Deus abençoe você também, ouvinte. Que Deus abençoe você, Evandro, e a todos nós. A paz seja com todos. Eu estou bem, graças a Deus. Passamos uma semana aí com as nossas lutas, com nossos afazeres, mas chegou o sábado do Senhor. Que dia especial, que seja deleitoso de fato. E desde já vamos começar bem, estudando a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo a mais esse estudo da Bíblia. Lembrando que se você deseja ouvir esse programa na internet, os programas anteriores, você vai no YouTube, seja no seu celular ou no seu computador, e digita Novo Tempo Santa Cruz. E lá vai ter todos os vídeos do programa de hoje, dos programas anteriores. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos, a localização da Igreja Adventista aqui na cidade e também o link para você pedir um estudo gratuitamente que vai chegar na sua casa. Falando sobre essas bênçãos, vamos começar esse programa de hoje falando sobre a bênção que é esse louvor. Olha que louvor magnífico, Leila. Me encantei. Você se encantou? Lindo, lindo, lindo. Então nós vamos ouvir agora um hino especial do Inário Adventista, em que obedecer, que é o que nós vamos estudar no capítulo 13 de Romanos, é muito melhor do que sacrificar. Durante a música, pense e reflita que Deus pede de você fé e obediência. Nós vamos ouvir esse hino, vamos ter um breve resumo também do que nós vamos estudar agora e logo a gente volta para fazer uma oração e começar a estudar e ler a palavra de Deus. Fique aí que a gente volta já. Certa vez ouvi uma história interessante. Ela contava que durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberta por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições de clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata. Os espinhos de cada um começam a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe forneciam mais calor vital, questão de vida ou morte. E afastavam-se feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer. Os que não morreram voltaram-se a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano recíproco. Assim suportaram-se resistindo à era glacial, sobreviveram. Esta pequena história ilustra o dilema da vida humana de que precisamos uns dos outros para sobreviver, porém nem sempre é fácil convivermos juntos. Hora ou outra nos ferimos, nos magoamos e geralmente pensamos que a melhor solução é nos afastarmos. Porém, esse é um erro. Quando os espinhos nos ferem, o que precisamos fazer é aprender a arte da convivência amorosa. Sobre esse sentimento tão necessário para a vida humana,
é que Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 7. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ainda falando sobre o amor que deveria existir entre os cristãos, Paulo continua: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Muito bem, já estamos de volta depois desse hino lindo em que nós devemos obedecer a Deus, que é muito melhor do que ficar fazendo sacrifícios. Então, por amor é que nós devemos obedecer a tudo aquilo que Deus mandar. E aqui um breve resumo do que nós vamos aprender no capítulo 13 do livro de Romanos. Eu quero convidar você agora para orarmos. Feche seus olhos, vamos pensar em Deus nesse momento e que Ele agora está conosco para nos abençoar com seu estudo. Pai querido, Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome para sempre. Mais uma vez estamos aqui para te agradecer, para te dizer que o quanto nós estamos felizes por mais uma vez estudarmos a tua palavra. Obrigada por nos dar essa honra, esse prazer, que é abrir a tua Bíblia e ouvir o Senhor falando conosco.
Pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco, nos dando discernimento e entendimento, para que essa mesma palavra faça efeito na nossa vida e na vida daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Mais uma vez entregamos essa cidade em Tuas mãos para que o Senhor opere milagres, para que o Senhor toque os corações daqueles que estão nos ouvindo e que tome uma decisão ao Teu lado. Nós pedimos a Tua presença agora também aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Convido você agora a abrir a sua Bíblia, que já deve estar aberta, assim como o seu coração também já está aberto para ouvir Deus falando conosco. A partir do versículo 1, nós vamos ler que Deus pede que nós tenhamos uma obediência, um respeito para com as autoridades. Que autoridades? Qualquer pessoa que esteja num cargo público, como por exemplo policiais, os prefeitos, os presidentes, a gente tem que, de uma certa forma, sim, obedecer essas autoridades, tanto do nosso país como da nossa cidade. Leia comigo o versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem fazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois a serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Evandro, a gente vê nesses versos que Deus se importa com a nossa moral, a nossa dignidade e a nossa honestidade por onde a gente passar. Como ele disse que nós devemos estar sujeitos à autoridade, ou seja, a gente deve respeitar essas autoridades governamentais, porque ele também ainda está no controle das autoridades desse mundo, presidentes, prefeitos. Claro que a gente vive num mundo de corrupção, mas o supremo governante do mundo é Deus. Mas mesmo assim, mesmo que essas pessoas, como a gente vê, nós moramos num país, nós vivemos num país que é corrupto, não vamos esconder isso, mas acima de tudo, de qualquer forma, a gente deve dever respeito. Quando Paulo fala aqui que nós devemos pagar nossos impostos, não devemos ficar devendo, então isso é muito importante, tá? Então os primeiros conselhos de Paulo aqui é dizer que nós devemos respeitar os governantes. E a palavra governantes também, ela sugere a todos os sentidos, da classe mais alta a mais baixa, no sentido de presidente, senador, governador, vereador, policiais, bombeiros, médicos também. Isso inclui também a todos. Mas a gente pode perceber, e analisando aqui com bem mais detalhes, podemos perceber que todas as autoridades, a gente tem que sujeitar a ela, porque todas essas autoridades foi Deus que estabeleceu de acordo com o verso 1. Aqui entra um ponto, irmãos, para que as pessoas que estão me ouvindo podem achar um pouco até suspeito ou errado. Porque vamos imaginar o seguinte, tem pessoas que
apoiam e gostam do governo atual, do presidente atual. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que gostaram do ex-presidente, né, que apoiaram, e outros que não apoiaram. Então você que apoia o presidente atual hoje, que é o nosso Lula, né, tudo bem, foi Deus que estabeleceu. Agora, se ele fez alguma coisa errada, aí não é culpa de Deus, porque as autoridades, seja o presidente ou todas as autoridades, vereador, senador, qualquer que seja, se faz alguma coisa errada, é o ato pecaminoso dessa pessoa. Então, se um presidente, senador, prefeito, vereador, qualquer um, cometer alguma corrupção, algum erro, alguma falha, saiba que é o pecado. Saiba que essa pessoa deixou ser influenciada e levada pelo próprio pecado. Porque de acordo com o verso 2, a gente se rebelar contra essas autoridades, estamos também se rebelando contra Deus. Então perceba que se Deus colocou tal policial, que ele é corrupto, que sai batendo em todo mundo, que sai fazendo coisas erradas, foi Deus que colocou. Mas ele está agindo errado desse jeito, é porque ele cresceu de uma forma errada, trauma de pais, pecado, há outros motivos. Aí a gente não tem nada a ver. Aí é o pecado, ele que se resolva, ele e Deus. Esse é o primeiro ponto, certo? Já o verso 3 diz o seguinte, os governantes não devem ser temidos. Então, se um policial, vereador, presidente, etc., os governantes estão praticando alguma coisa errada, a gente tem que dizer, olha, você está fazendo alguma coisa errada. Eles vão ouvir? Alguns sim, né? Outros não, porque eles preferem praticar o mal. Se eles estão indo para o caminho errado, que ele se resolva com Deus. Porque o trabalho dele é trabalhar para a população, ajudar a cidade, as pessoas, certo? Aí Paulo diz o seguinte, você quer viver livre do medo da autoridade, ou seja, você quer andar na rua tranquilo, sem a polícia, as autoridades, sem brigar com você, pratique coisas boas, porque aí os policiais vão dizer, olha, aquele cidadão ali é uma pessoa boa, né? Então faça o bem para que as autoridades vejam você bem. Agora pratique o mal e as autoridades vão olhar você com um ar de maldade. E a gente pensa até naquele ditado que diz, né? Quem não deve, não teme. Então, se você anda na linha direitinho, se você paga seus impostos, se você é uma pessoa honesta, então você não tem por que ter medo de autoridade. Tá? Então, esse medo não é simplesmente porque você encontrou o policial na rua e você já fica com medo. Não, se você não deve, então você não deve ter medo. Pelo contrário, a questão maior é só você respeitar essas autoridades. Porque Deus também pede que nós respeitemos isso. Ele estabeleceu, né? Aí você se pergunta, mas hoje a gente está num mundo corrupto, não tem como, até os policiais estão corruptos, né? Mas, Evandro, o fato é que nós devemos fazer a nossa parte. Por mais que a pessoa seja corrupta, por mais que a gente vê que nosso governo realmente é corrupto, tá? De fato está uma bagunça, mas a gente deve fazer o nosso dever de cidadão. Por isso que Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tá? Se tem a cobrança por causa de você pagar o imposto da água, da luz, mas de fato você está usando, então você deve pagar mesmo. E isso é um respeito pela autoridade. Tá? Então a gente tem que saber discernir e separar um pouco as coisas do lado pessoal da coisa. Eu não gosto desse prefeito, eu não gosto desse presidente, tá? Ele pode não ter o governo que você gostaria que tivesse, mas Deus está dizendo, deixe que a justiça quem vai fazer é Ele. É isso, então a gente tem que fazer a nossa parte. Outro ponto que foi bem me lembrado aqui, Leila, é a respeito sobre a gente obedecer às autoridades, mas isso se encaixa também na questão cristã. Então você que é membro de uma determinada igreja, existe uma autoridade, né, que são os pastores e tal. E muitas pessoas dizem, não vou para a igreja para não dar o dízimo para o pastor. Bom, a gente não está entrando no mérito do dízimo, mas tem pessoas que dizem, eu não vou devolver o dízimo, não vou dar o dízimo, né, para enriquecer o bolso do pastor, o pastor lá ficar ricão. Mas o dízimo é algo estabelecido por Deus.
Então você deve devolver o que é de Deus, né? Dar a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas se esse pastor está usando de forma errada, ele também se resolva com Deus. Isso. E a gente também tem que ver a questão da época. Essa época de Paulo, com certeza, os governos, era tudo diferente de hoje que a gente vê. Hoje, a corrupção está muito maior. Então, a questão aqui é só você respeitar. Mas sempre a gente sabe que as coisas podem piorar. Mas o fato é, nós devemos respeitar qualquer governante. Agora, outro ponto também que é muito importante a gente comentar é o verso 4. É muito impactante o verso 4, que ela diz o seguinte, ó, as autoridades, né, a lei estabelecida, ela é usada, olha só o verso 4, diz o seguinte, ó, espada para punir quem pratica o mal. Ou seja, as leis que a gente tem hoje no Brasil de Constituição, as autoridades, elas foram estabelecidas para o quê? Punir quem pratica o mal. Então, uma pessoa que vai lá e mata outra pessoa, as autoridades devem punir essa pessoa que praticar o mal. Então, assim, aí o verso 5 completa. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Por mais que elas pratiquem algo mal, a gente tem que ainda obedecer. Salvo a necessidade, se as autoridades chegar para mim e disser, Evandro, você não pode adorar mais a Deus. Aí eu posso me rebelar, porque eu tenho que aceitar mais a Deus do que as autoridades. Mas se ela não fala isso para mim, então, aí diz o verso 5, né? Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão que? De consciência. Aí tá a resposta. Tá a resposta aqui. Então, como eu disse, você não deve levar tudo pelo lado pessoal, mas a questão é você com Deus. Você tem consciência? Como ele disse, então respeite as autoridades e pague sim seus impostos, porque Deus diz que nós devemos ser cristãos que devem ser honestos. Então, de qualquer forma, Deus está dizendo, né, que por mais que a gente viva num mundo pecaminoso, mas a gente deve fazer a nossa parte, não somente por medo de punição, mas é uma questão de consciência sua e com Deus. Então veja, por mais que os impostos no Brasil seja algo realmente absurdo, a gente pagar IPVA, IPTU, né, que é algo absurdo, mesmo assim, dê o que é de Deus, dê o que é do povo, porque isso é uma questão de consciência. E como vimos no programa passado, no caso de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a gente adora a Deus através da nossa consciência. Então, se eu adoro a Deus através da minha consciência, através da minha mente, eu tenho que obedecer a Deus, as autoridades, o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe, pastor, seja quem for, por uma questão de respeito. Paulo diz aqui para uma cidade romana que era altamente perversa, que colocava altos impostos, que praticava o mal, e vem Paulo e diz, obedeça, porque isso é o dever do cristão. Aí chega a gente lá no céu e com o mesmo pensamento de nós hoje, não, tem Deus aqui, não quero Deus que seja autoridade, eu vou fazer tudo do meu jeito. Se a gente se rebela contra as autoridades hoje, imagina quando chegar lá no céu. Então lembre-se, obedecer é uma questão de consciência e a adoração é uma questão de consciência. Muito bem. Então, por isso que ele finalizou aí nos versos que a gente leu do 6 e 7, que ele disse, e por isso vocês devem pagar os impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus. Então, eles se dedicam a esse trabalho, como nós também. E ele finalizou dizendo, dê a cada um que é devido. Se for pedido imposto, pague. Se você recebeu a sua fatura de água, pague. Se for tributo também. E ele chega também a dizer, se é temor, temor. Ou seja, se é respeito, respeite. Se é honra, também honre. Agora, se chegar ao ponto de ultrapassar o limite, a falta de respeito com você ou a adoração a Deus, aí você toma uma posição. Tem que tomar uma posição, conversar com as autoridades, contar para isso, né? Até porque, mano, me lembrei agora de que nós temos uma liberdade religiosa, então ninguém deve impor
algo acima da minha religião, porque eu tenho meus direitos também. Aí o cidadão, aí o cristão, ele deve sim se impor. Isso, tá? Esse é o correto. Então, que fica claro, né? Que nós devemos então obedecer às autoridades. Vamos ver agora os versos 8, 9 e 10, em que Deus fala do cumprimento da lei, ou seja, a obediência agora só no fato de você amar ao próximo, tá? Versículo 8, 9 e 10. Leia comigo aí na sua Bíblia. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. É por isso que eu coloquei aquele hino no início, Evandro, já para mostrar que nós devemos obedecer sim. Aqui a gente já viu as autoridades. Agora vem Deus dizendo que nós não devemos dever nada. E de fato, a gente não deve ficar devendo na praça, né? Até porque nome de cristão veaco é feio, né, Evandro? Muito feio. Então nós devemos sim pagar nossos impostos. Se a gente compra, a gente paga. Se a gente usa, a gente paga. Isso está certo. Agora vem Deus dizendo, além disso, que você não deve dever. Ele disse que uma coisa que a gente sempre vai estar em dívida. Sempre que a gente vai estar devendo. Sabe o que é? O amor. O amor, a gente sempre vai estar em dívida com o próximo. Como ele disse aqui, ó. Não deva nada a ninguém. Tá, isso é fato. Agora ele diz, a não ser que você continue devendo o quê? Amor uns pelos outros. Porque aquele que ama seu próximo, aí tem cumprido a lei. Então você cumpre a lei, você obedece a lei quando você está sempre amando. É como se fosse uma dívida que nunca vai ser paga. Porque nós devemos amar constantemente. E lembre-se que Deus, alguma vez, ele deixa de nos amar? Jamais. Jamais. Então, nós também não devemos deixar de amar, tá? Pelo contrário, a gente sempre tem que amar o nosso próximo. E um detalhe, para ficar bem claro para você, ouvinte, a gente está falando de amor como princípio, não como amor romântico ou como sentimento. Aqui Deus está dizendo que você deve respeitar o seu próximo, deve honrar, tá? Então, esse amor é um amor de princípios. Aí ele até citou alguns mandamentos para você não adulterar. Então, se você ama o seu próximo, e eu estou dizendo como amor, como eu disse, como princípio, você vai o quê? Respeitá-lo. Você não vai traí-lo. E essa traição, esse adultério não se resume somente a marido e mulher, mas a uma amizade, a pai e mãe, não é? A amigos, a primos, irmãos, de qualquer forma, é um relacionamento. Então ele citou, e se você ama o seu próximo com princípios de Deus, você vai então respeitá-lo, você não vai matá-lo, você não vai roubá-lo, você não vai cobiçar nada dele. E é por isso que ele disse que qualquer outro mandamento, esse resume a esse, ou seja, os 6 mandamentos da lei de Deus, da segunda tábua de pedra, se resume eu amar ao próximo como a mim mesma. Evandro, se eu amo você como a mim mesmo, então eu não vou te roubar, porque eu não quero ser roubada. Né? Se eu amo você como eu quero amar a mim mesma, então eu não vou te matar, porque eu não quero me matar. Então entende, né? É esse o princípio. Esse é um princípio muito interessante que a gente analisa que a gente sendo submissa às autoridades é no sentido de respeito, de consciência, mas óbvio que tem um limite, né? A gente não vai deixar as autoridades pisar na gente, né? A gente vai, conversa com as autoridades e tal, tem um estipulado limite aí, digamos. Mas o amor, você pode perceber que ele não tem limites em si. Digamos que é um boleto que você paga todos os dias, a cada segundo. Porque a gente tem que amar as pessoas no sentido de princípio, a todo sentido para se cumprir a lei. O que eu achei bastante interessante no verso 9 e no verso 10 é que Paulo, aquele diretamente, ele cita aqui Êxodo capítulo 20, verso 13, do verso 15 e 17 e também Deuteronômios.
Perceba que Paulo, ao citar os mandamentos, mais precisamente os 6 últimos, significa que os 4 primeiros foram excluídos? Não. O resumo, ele não exclui a obra do leitor ou do livro, do autor em si, no caso. Então perceba, veja que no verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A gente ama por amor a Deus. Porque quando Jesus citou lá Mateus capítulo 5, do verso 46, diz o seguinte: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os coletores de impostos fazem isso. E saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, seja perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Ou seja, dando exemplo. Então, até aquelas pessoas que fazem maldade, Leila, sabe demonstrar amor, então ainda mais os cristãos. Isso. Então é uma coisa muito simples, é como 2 mais 2 igual a 4. Isso. Então não é difícil, não é impossível. Então Deus deu os mandamentos, como a gente viu no hino, que é melhor obedecer, a lei deve ser guardada, as ordens de Deus devem ser obedecidas. E tudo com qual objetivo? Por amor. Não é porque você tem medo de uma punição ou do castigo, mas porque você ama. A gente já tem falado aqui em outros programas que os mandamentos de Deus é demonstração de amor. Aos 4 primeiros mandamentos eu estou provando que eu demonstro amor a Deus quando eu obedeço. Eu não vou fazer imagem de escultura, não vou adorar, não vou dizer o seu nome em vão, vou guardar o sábado, sim, respeitar esse dia e não vou ter outro Deus diante da minha vida. É isso que Deus está dizendo. A obediência pelo amor. E agora ele cita esse amor ao próximo, que de fato é o cumprimento à lei, os 6 últimos mandamentos. Então eu pergunto para você, ouvinte, é impossível? É difícil? Algumas pessoas ainda dizem, não, os 10 mandamentos não é fácil, as pessoas não conseguem, duvida alguém conseguir guardar os 10. Mas se Deus deu, é porque de fato podemos obedecer. De fato podemos obedecer. Se eu realmente vou amar o meu próximo, eu não vou desrespeitá-lo. Mesmo que você pense que aquela pessoa é muito má, você tem que entender o seguinte, que qualquer ato, qualquer pessoa que não tem a mesma natureza, que é uma pessoa desrespeitosa, ela vai prestar conta com Deus, não é conosco. Continue fazendo bem. Jesus fez isso. Ele disse, ore pelos que vos perseguem, ore por aquelas pessoas, ame essas pessoas. E é como eu digo, esse amor, como no princípio de Cristo, ele te amou tanto que morreu na cruz, mesmo você sendo pecador. Quer uma demonstração mais do que essa, E até na cruz ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que está fazendo. Tem que dizer isso também para as autoridades. Pai, perdoa o presidente, prefeito, o vereador e etc. porque não sabe o que está fazendo, no sentido de não ter o temor de Deus. Então, se uma pessoa está cometendo corrupção, não tem o temor de Deus. Então, Pai, perdoa-as, porque é o pecado ali em si. Mas a gente respeita por questão de consciência e por uma questão de amor fraternal um com o outro, mas não no sentido amor romantizado. Mas a gente ama para se cumprir a lei no nosso coração. Isso, porque se a gente abraçou a Jesus, que é o próprio amor, então nós devemos demonstrar esse amor também, respeitando essa pessoa. E não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento. Deus fará justiça. Tá? Então, hoje em dia a gente vê, a pessoa me fez mal, pronto, já vou lá me vingar. Não é isso, a vingança é aquela coisa, você pega o veneno e toma esperando que o outro morra. Então é reverso isso, não tem como. Então, Papai do Céu está dizendo para mim e para você que o amor, ele não pratica o mal. Essa história de dizer assim, eu matei por amor, não, isso não existe. Você matou por ódio mesmo. Você matou porque quis. Então, não, Deus diz, o amor, ele não pratica o mal contra o próximo, tá? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, vamos cumprir essa lei por amor a Deus e por amor ao próximo e viver em paz e com consciência limpa, que é muito melhor. E sabe por quê, caro ouvinte, nós também devemos estar cumprindo tudo que Deus diz, os seus mandamentos, como a gente viu aqui, que devemos respeitar as autoridades, amar ao nosso próximo como princípio bíblico, como mandamento de Deus. Sabe por quê também? Não veja isso como uma ameaça,
mas como um alerta, porque o dia está próximo. Muito em breve, Jesus vai voltar. Tudo isso vai passar. A corrupção que nós vemos hoje no planeta, não somente no Brasil, mas em todo o universo, em todo o nosso mundo, vai cessar. E isso vai acabar muito em breve quando Jesus rasgar as nuvens dos céus. Mas até lá, vamos fazer a nossa parte. Leia comigo o versículo 11, e que diz assim, façam isso. Façam isso o quê? Cumpra o seu dever, obedeça à lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do amor de Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tem um propósito, tem um objetivo pelo qual Deus diz que nós devemos amar a Ele, amar ao próximo e obedecer à sua lei. Logo, logo Ele virá. Mas é como eu disse, não pense isso como uma ameaça, que vai ser agora o dia terrível para algumas pessoas, sim. Mas para um alerta para mim e você mudarmos, que nós devemos transformar a nossa vida através do poder de Cristo. Como Ele disse, vocês sabem. A gente sabe o tempo que a gente está vivendo. Que tempo é esse? Um tempo horrível de violência, de corrupção, de maldade. Então é hora da gente acordar, despertar do sono, porque se isso está acontecendo, como de fato está, é porque a nossa salvação está muito mais perto do que antes que a gente cria desde o princípio. Então vai a alta noite, vem chegando o dia, que a gente deixe as obras das trevas e que a gente se revista das armas da luz. Pare para pensar e olhe para a sua vida. Quais foram as atitudes que você teve, que você fez, o que você disse, que de fato mostra que é obras das trevas? Deus está dizendo, deixe e faça obras da luz, se revista das armas da luz, se revista de Deus. E Ele continua dizendo para a gente andar de maneira digna, porque durante o dia é que a gente mostra durante o dia que a gente está mostrando nosso caráter, a nossa vida, e da noite, ou seja, como ele fez a comparação aqui, à noite é que ocorrem mais essas questões, orgias, bebedeiras, prostituição, ciúmes, contendas, né? Mas ele disse, não, seja filho de luz e não filhos de trevas, ande direito nesse mundo, né, enquanto Jesus não vem, porque quando Ele vier, aí já não terá mais tempo. Um ponto interessante que eu achei no verso 11, né, que Paulo fala, despertem do sono. Tem muitas pessoas dormindo, né, e não estão acordando e não estão vendo o que está acontecendo ao seu redor. No sentido de, olha, acorda, porque a gente está andando em caminhos de orgias e bebedeiras. A gente pode perceber que é nas festas aqui do mundo, da cidade e tal, em que acontece mais as questões de roubos, de bebedeiras, de brigas, até de mortes. É tudo isso envolvido que causa isso. Uma pessoa que bebe, né, nada contra, mas uma pessoa que ingere bebida alcoólica tem mais sentido de perder a consciência e fazer as coisas sem pensar. Aí acaba ocasionando o quê? Mortes, brigas, raivas e etc. Então, o sentido de despertar é ter uma mente voltada para Deus e, como o verso mesmo fala, né, no verso 5, com a consciência. A gente tem que estar com a consciência o tempo todo aberta. À medida que a gente tapa os nossos sentidos, à medida que a gente
para de ver as coisas ao nosso redor, a gente acaba ficando cego. E aí entra aquela frase, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Mas veja que hoje em dia as pessoas estão em busca da sua própria natureza pecaminosa, ou seja, fazendo para satisfazer os seus próprios desejos. Mas o que Deus diz é que você sacia os seus desejos na vontade de Deus. E como fazendo isso, aí Paulo mesmo fala no verso 12, né? Revestindo da armadura da luz. E o que é a armadura de luz? Paulo responde lá em Efésios capítulo 6. Se você depois der uma lida, né, Efésios capítulo 6, do 10 em diante, ele fala que a armadura de Deus é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, usando o escudo da fé, que é a Bíblia, o capacete da salvação e a espada de Deus, que é a palavra, e orando em todo o tempo, e perseverando na oração. Então, à medida que eu sacio os meus desejos nesse sentido, usando as armaduras de Deus, as armas que Deus me dá, aí eu estou permanecendo na luz. E aí, complemento com o verso 13, né? Comportando com decência. Aí, o cristão, a pessoa, começa a agir de uma forma externa, sendo uma pessoa amável, gentil, calorosa, que respeita as autoridades, respeita as pessoas. Então é uma questão de dentro para fora. Resumindo e terminando, diz o seguinte: a gente tem que ter amor por Deus, amor pelo próximo, para assim obedecer os mandamentos, e essa obediência aos mandamentos traz com que eu me comporte e me revista da armadura da luz, sendo submissa às autoridades, por mais que sejam falhas, mas mesmo assim sendo uma boa pessoa, que tem aqui a palavra-chave: respeito. Essa é a palavra-chave. Isso mesmo. Aqui, Wanda, a gente para pensar, enquanto você falava, eu pensei, poxa, aqui é Deus dando uma bronca nos seus filhos para se comportar direito. É verdade. Deus está dizendo, né? Se comporte, né? Tenha um comportamento digno, ande direito, não beba, não fume, não entre em briga. Pelo contrário, se revista de Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus só fazia o bem, Jesus sabia falar com as pessoas, Jesus respeitava. Então é isso que Deus está dizendo para mim, para você, e Ele tem autoridade para isso, porque Ele é nosso Pai. Ele é o Pai de todas as criaturas, Ele é o governador do universo, tá? Então tá aqui o recado para você, recado de Paulo para mim, para você, do capítulo 13 de Romanos, tá? Jesus está voltando, então se comporte, busque a palavra de Deus, e que a cada dia a gente esteja mais apto a abrir o coração para Jesus, para Deus, porque o tempo se aproxima. Então é melhor acordar, viu? É melhor despertar. Hoje em dia, quando a gente pensa, a gente vê que as famílias estão em crise, as coisas estão acontecendo, a gente, não é muito bom nem ficar olhando muito o noticiário, mas a gente já sabe o que acontece. A violência dentro do lar, dentro da família, as pessoas se matando, um matando ao outro, né? Desrespeitando. Então há uma desintegração da família. E aí, pensando nisso, é porque Paulo disse, olha, você conhece o tempo que você está vivendo, porque é já a hora da gente despertar do sono. Que sono? Da gente acordar para essa realidade que nós estamos vivendo. Precisamos de Deus, caro ouvinte, precisamos de Jesus para nos revestir com a sua justiça e nos comportar como os filhos de Deus. Então essa desintegração da família moderna está relacionada com a mudança do papel de todo ser humano, de mulher, de homem, de jovem, de todos. As aparições das modernas de hoje, das filhas de Deus, por exemplo, as feministas, tem os machistas, tem aquelas pessoas que são arrogantes, né? Estão agora focalizados nesse século. Então, por exemplo, o número de mulheres empregadas é assustador. Atrelado a isso está o materialismo, a influência, a propaganda em nossa sociedade tem tornado mais fácil que as famílias tenham mais coisas, e isso vem tirando tempo de qualidade com a família. Isso cria um apetite para termos ainda mais o que a demanda chama de renda de trabalho, mais mais dinheiro. E sabe o que acontece?
mais separação das famílias. Como resultado dessa enorme Babilônia, nós vivemos uma cultura em que as pessoas presenteiam coisas uns aos outros, mas não dão menos de si. As pessoas é mais fácil dar coisas materiais do que dar um abraço, fazer uma oração, cuidar daquela pessoa, chamar para ir à sua casa, dar um alimento, porque é essa sociedade que nós estamos vivendo. É dar coisas que se tornou uma forma de acalmar a consciência. Isso por quê? Por falta de tempo para os filhos, falta de tempo para a esposa, para o esposo. Além disso, nós convivemos com um sistema social de apoio muito enfraquecido. A batalha hoje é entre a família de um lado e a cultura do outro. Quase todas as forças da sociedade estão em oposição à família, precisando de ajuda para fortalecer o seu lar. Então, não olhe para a sociedade. As pessoas que são consideradas mais inteligentes, as mais invejadas, as mais bem-sucedidas, as mais belas e famosas, todas elas agem como se estivessem organizadas para uma grande força opositora. Para quê? Para vulgarizar, para ridicularizar a família. E é o que vemos hoje. A gente liga a TV e a gente vê a pornografia, a torta e a direita, crianças rebolando, não é? Crianças que estão aí imitando adultos de maneira imoral. Então essa é a nossa sociedade. Então nós devemos observar para isso. Observe os programas de TV, as novelas, esses medalhões que a sociedade considera mais espertos, altamente pagos, estão aí de maneira dando muito mais importância ao seu próprio ego do que aos pais. É claro que não é possível destruir a família e preservar os seus valores. Portanto, caro ouvinte, a fragilidade da família moderna, ela acrescenta o enfraquecimento da moralidade. A sociedade em geral, por intermédio dos meios de comunicação, tem praticamente forçado as pessoas a aceitar como normal os comportamentos mais bizarros. Não tem problema, um jovem adolescente de 15 anos já quer mudar de sexo, não é? Esses comportamentos bizarros. O conceito de pecado, se não desapareceu completamente, ele é tratado como ficção. Bem e mal são determinados pela cultura, não por uma norma moral imutável, independentemente do homem. E aí, o que fazer? O que nós podemos fazer diante de uma sociedade, diante das famílias em crise, por causa da imoralidade e comportamento errado? Talvez, gente, a necessidade primária seja fortalecer a liderança espiritual, principalmente do homem. Porque o homem é o homem da casa, né? É o provedor, aí junto com sua esposa, onde educa os filhos. Deve haver um reavivamento espiritual entre cônjuges e pais. Se a família deve sobreviver intacta nessa selva, é necessário que haja líderes apontados, treinados por Deus. Há necessidade de homens que saibam efetivamente guiar o seu lar através do território do inimigo, que está, assim, minado por todos os lados. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais corrupto, cada mais doente de pecado, mas Deus chama a mim e a você. Você que é pai, você que é marido, você é o sacerdote do lar. Permita que Deus seja sua cabeça. Deixe Deus comandar a sua vida para que o seu lar seja abençoado. Você mãe, você esposa, seja aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Ame sua família, cuide de seu lar e ame seus filhos. E vocês, filhos, respeitem os seus pais. Lembre-se, honre pai e mãe. É um mandamento de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a cumprirmos todas as leis de Deus na nossa vida. Amar a Deus acima de tudo, de todo o nosso entendimento, mas também amar ao próximo como a nós mesmos e assim vivermos numa sociedade muito melhor enquanto Jesus não vem. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas lições que Paulo nos traz no capítulo 13 do livro de Romanos. O verso 1 diz que desde que não estejam contra a vontade de Deus,
devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Verso 3, via de regra, quando somos cidadãos ordeiros e pessoas de bem, não precisamos temer as autoridades. Devemos estar sujeitos às autoridades não somente por medo da punição, mas por dever de consciência, diz o apóstolo Paulo. Verso 8, a única dívida do cristão deve ser o amor. Devemos amar todas as pessoas. Quem ama o próximo cumpre os 6 últimos mandamentos da lei de Deus, assim como quem ama a Deus cumpre os 4 primeiros. Se exige de um cristão submissão às autoridades humanas legítimas, quanto mais a Deus. Mais um verso bíblico que comprova que os 10 mandamentos estão em vigor, o verso 9, pois ele cita aqui os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. E se os 6 últimos estão em vigor, obviamente que os 4 primeiros também. Ele fala aqui em resumo, o resumo da lei é o amor, mas o resumo não invalida a lei, assim como o resumo de um livro não invalida o livro. Verso 10, se não for por amor, guardar a lei é mero formalismo. 11, cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Amém. E a aproximação da volta de Jesus deve nos manter espiritualmente bem despertos. Paulo fala de acordar, despertai, porque a vossa redenção está próxima. Uma mensagem bem ao ponto para aqueles que no Apocalipse são chamados de laodiceanos, aqueles que estão numa condição de mornidão espiritual, de apatia espiritual. O apelo de Paulo é para que essas pessoas despertem, acordem, porque a volta de Jesus se aproxima. Só podemos vencer as batalhas da vida com as armas da luz, diz o apóstolo Paulo. Orgias, bebedeiras, glutonaria, imoralidade sexual, desavenças e inveja são obras das trevas e não combinam de forma alguma com a vida de um cristão. Verso 13, o cristão deve andar dignamente, afinal, é um representante de Deus aqui na terra. E, finalmente, no verso 14, só podemos vencer as tentações e nossos desejos pecaminosos se nos revestirmos de Cristo. Você percebe que Paulo continua aqui no livro dele discorrendo sobre a forma como um cristão convertido, justificado, deve levar a sua vida. Ele começou o livro falando da condição desesperada da humanidade. Ele passa depois a falar sobre a solução para essa condição, que é Cristo, que é a justiça que ele nos dá. E em seguida ele passa a falar sobre a forma como esses cristãos devem viver. Basicamente, em resumo, amando a Deus e ao próximo de todo o coração. Se nós amarmos a Deus de todo o coração, nós evitaremos, nós não vamos querer viver de forma pecaminosa, praticando as obras das trevas. E se amarmos o próximo, nós também vamos lidar com ele com um espírito perdoador, com disposição para levar a mensagem para essa pessoa também, porque ela precisa conhecer o amor de Deus. E Paulo, nesse capítulo 13 especificamente, nos dá uma motivação adicional para vivermos na luz. A volta de Cristo se aproxima. Que Deus o abençoe e que essas meditações o ajudem a perceber a importância de viver em comunhão com Jesus, a fim de ter uma vida pura, santificada e em preparação para a segunda vinda de Cristo. Um grande abraço, eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus. Que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, que prazer tão imenso nos traz. Quer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz. Cristo tem o poder de afastar nem tristeza
Devemos crer e observar tudo que Deus mandar. Assim como a gente viu agora na música, creia, observe tudo aquilo que Deus disser para você fazer, respeite as autoridades, tenha amor ao próximo e se prepare para a volta de Jesus com seu comportamento de verdadeiro cristão, de verdadeira cristã. Continue estudando a Bíblia conosco, continue estudando a Bíblia em casa, nos procure para que nós assim podemos te ajudar a ter uma comunhão, uma proximidade muito maior com Cristo. Deus abençoe você, sua família, tenha um ótimo sábado na presença do Senhor e que próxima sexta-feira nós estaremos aqui, se assim Deus permitir. Um forte abraço e até lá! Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas. Deus é com cada um de vocês. Lembrando que todos os nossos programas estarão lá no canal do YouTube Novo Tempo Santa Cruz. Você entra lá e na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos e o endereço da Igreja Adventista. Faça uma visita que você será muito bem recebido. Nesse momento eu gostaria de orar por você, para você e também pelas autoridades da cidade, para que elas sejam usadas por Deus para que não façam mal, mas que façam o bem para todos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse dia, por esse estudo. Aqui estamos nós agradecidos por todas as bênçãos que tem feito na nossa vida. Mas também queremos te pedir que abençoe essa casa, essa pessoa que está orando junto comigo. Por favor, Pai, que os anjos do céu estejam protegendo e guiando essa casa. Oro também por todas as autoridades dessa cidade, prefeito, prefeita, vereador, senador, enfim, Pai. Todas as autoridades dessa cidade e do Brasil sejam abençoadas, sejam usadas por Ti, Pai, para fazer o bem. Mas se fizerem o mal, Pai, seja feita a Tua justiça. Te pedimos e te agradecemos pelo nome do Senhor Jesus. Amém.